Olá, meu nome é Carolina Guimarães, eu sou especialista em comunicação corporativa e digital e também estou na TV Relacionamento. Olá, amigos da TV Relacionamento, estamos aqui mais uma vez com o Dr. Paulo Oliver, que sempre nos honra aqui com a sua presença e sempre nos acrescenta com os seus conhecimentos. Dr. Paulo Oliver, hoje a nossa conversa será sobre o ensino educacional no Brasil. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Primeiro, eu quero cumprimentar todos aqueles que nos assistem e aqueles que terão tempo para nos suportar um pouquinho. Com relação ao tema, é um tanto delicado, porque eu comecei a estudar numa época, que aquela época você podia demandar o filho para o grupo escolar, e eu sou daquele de grupo escolar, ginásio, depois o clássico, depois a faculdade, depois pós-graduação e assim por diante. Hoje mudou tudo. Hoje tem colegas que ontem estava no curso de um grupo ou uma escola formal de pequeno porte, de repente, pela idade dele, ele fez algum curso complementar, depois ele passou num exame da universidade e veio ser seu colega. Isso ocorre na medicina, ocorre com os advogados, muitas faculdades de direito, muitos advogados passando por elas, falam assim porque eles já vão com o intuito de serem advogados, não é que estão sendo diplomados, mas já seriam muitos advogados que vão ocupar espaço de advogados profissionais e na verdade saem despreparados. Falsos estágios, porque é comum o advogado fazer estágios nos 2 últimos anos apenas. Vou estudar depois eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Como eu fiquei 5 anos com o professor Álvaro Vilaça Azevedo no meu tempo de estágio, eu fiz estágio mesmo. Passei um pouquinho pelo Ministério Público e por todo lugar que eu passei eu procurei granjear, não só amigos, mas conhecimento. Quando eu não sabia eu perguntava, e quando eu queria contradizer, eu observava que quem estava falando sabia mais, eu guardava e quando tivesse a chance de estarmos juntos, eu esclarecia o que eu queria saber. E aí às vezes falou, eu não pensei nisso aqui, mas você observa muito. E assim eu fui feliz na minha carreira. 47 anos esse ano de carteira de OAB. 47 anos frequentando fórum, fiz júri, muita delegacia porque eu fiz pós-graduação em Direito Penal, Direito do Autor também muita coisa. Então eu vejo que hoje o ensino é fraco. Em qualquer uma das equipes eu tenha participado, ou como conferencista, ou membro de comissão de saúde e assim por diante. Então não dá para igualarmos, porque o advogado de hoje, até ele ter uma visão jurídica daquilo que está na mão dele, ele tem que ter ouvido bastante, prestado muita atenção, ter o senso de pensar rápido e começar a fazer as perguntas depois para o cliente. Não é chegar e escutar tudo que o cliente contou e você na verdade não pergunta nada e vai fazer a defesa dele, depois não vai dizer que houve uma má defesa, porque você tem que ter perspicácia, tem que ter visão jurídica, visão futura. Por que ele fez isso? Se é um crime, por que ocorreu isso? Qual o motivo que levou a fazer isso? Tudo isso faz parte e às vezes não está dentro de uma denúncia e você vai ter que cavocar um pouquinho, procurar saber, trazer testemunha, às vezes levantar dúvidas contra a testemunha, se for o caso, fazer com que o juiz traga uma outra pessoa, faça cariação em juízo já na fase que está em plena construção das provas e assim por diante. Então eu acho que estamos fracos com relação ao estudo de bacharelado, em qualquer deles, entendeu? Não é uma pedagogia, ou vai ser professor de alguma coisa,
não é os títulos formais de enfermeiro, advogado, médico, pedagogo e assim por diante. Doutor, já que o senhor começou a falar aí do ensino do direito, o senhor acha que tem alguma influência da qualidade do ensino das faculdades de direito com o número de processos que tem acumulado nos fóruns pendentes de julgamento? Eu acho que não é bem isso. Eu acho que as faculdades formam o bacharel em direito, não formam o advogado por excelência. No interior, quem faz um curso no interior não é que tem maus professores. Não tem espaço e não tem campo para trabalho. Não dá para estagiar nada. Você vai fazer uma cidade que o governo abriu, deu permissão de abrir uma faculdade de direito, chega lá, tem, vamos dizer, 50 mil habitantes. Aonde que você vai ter 100 vagas para estagiários? No mínimo, se fosse 100, uma classe de 100. Então você não vai ter elementos e nem professores que formaram juízo de valor. Por quê? Porque, primeiro, não tem campo operacional. O professor, só se for que ele quiser ser muito bom, ele levava um processo debaixo do braço e mostrava peça por peça nas aulas e deixava o processo correr entre os alunos. Hoje não tem mais. Quem quiser que vai olhar na internet. E ao lado dele não vai ter um professor para mostrar para ele. Então isso tudo poda, deixa-nos um tanto aleijado. Não é aleijado porque não vai saber fazer, é porque falta espaço para quem ensina. E os professores também não têm tempo, porque o professor que desloca-se para dar aula na faculdade do interior, ele vai fazer das suas aulas, não é por excelência até, mas na verdade ele não pode oferecer prática, ele não pode dar visão jurídica, ele não pode ensinar a malícia de ver um processo, ou a malícia do interrogatório, a pergunta contra com aquilo que você ouviu. Então tudo isso daí é perspicácia. E os estágios também, vou fugir um pouquinho do direito, na medicina também. O residente, ele quer fazer residência, mas na hora que formou-se, terminou a residência dele, e ele for responsável por um pronto-socorro, que deixam para ele, a maioria deles, quando se forma, vai tudo pronto-socorro, é diferente você conhecer. Se você não teve o exercício de triagem, o exercício laboratorial da profissão, você também não vai achar uma expertise. Hoje você não vai ser de cara um médico de família. Isso existia no passado. Quando eu conheci o saudoso professor José Medina da Universidade de São Paulo, Raul Couto-Sucena da Universidade de São Paulo, cirurgião plástico, um dos maiores nomes para recuperar queimados. Então são pessoas que tinham know-how para ensinar e para falar. E às vezes eles falavam alguma coisa, que eu não vou citar aqui, até contra próprios profissionais deles, porque eles enxergavam diferente. O professor Medina é um velho. Entendeu? Então existia isso em certos momentos. E há momentos também que o professor, quando você chega a catedrático, você chega a ser um mestre, ter o título maior da medicina, ocorre isso também. Porque se você for um excelente aluno, mas está só no pronto-socorro, ou está só no seu consultóriozinho fazendo algumas coisas quando precisa, porque você está no hospital onde você está fazendo know-how ainda para se conhecer de notável conhecimento, você não tem retaguarda. E nessa falta de retaguarda, faltou quem? O médico de família. Quem seria? Você que está fazendo os estágios, estão recém-formados, começa a conhecer a enfermidade, começar como que vai tratar uma pessoa. É o que falta. Eles não têm esse conhecimento que tinham os grandes mestres. E hoje os grandes mestres são os doutores. Tudo bem, concordo, merece o título. Mas ele devia reconhecer que ele passou por certas fases. E não falar, mas esse médico aí é aquele que fica no INAMPS? É aquele que está naquela sala de tal lugar? Quer dizer, já fica um desdém, porque ele é o catedrático, eu estou dentro do meu consultório. Eu sou especialista e escrevo bastante. Mas não fala se teve aquela prática. Então você vê na televisão um monte de queixa contra médico, você vê um monte de coisa contra, uma porção de coisa contra advogados. Por quê? O advogado se forma, vem mal o estágio e vai fazer estágio em cima da sua cabeça. Me perdoem meus colegas que me ouvem, mas nós sabemos que em cada
rumo, cada destino de cada profissão tem o seu quinhão de dificuldade. Mas nós temos também aqueles que se formam, 5 colegas vão tudo para um escritório só. Montam um escritório. Tem um lá que de vez em quando passa lá. Agora, o que esses colegas sabem? Tem visão jurídica? Ele tem visão técnica que ele aprendeu do livro. Mas ele não tem capital alguma coisa numa conversa a mais, você não sabe. Quantas ações que eu posso contar, não vou fazer aqui, não estou fazendo estatística, trabalhista que as pessoas perdem. Por quê? Porque ele pega tudo, escuta o cliente reclamando na primeira oportunidade, faz ação, depois procura, esquece de avisar que tem que rolar testemunha, vai para a audiência, a testemunha não sabe nada, vai ver documento mal feito, acham números estrondosos que você pensa que vai levar, depois não leva nada. Porque eu vou ficar contra o juiz? Não posso ficar contra o juiz. É improcedente. Improcedente porque aquela fome, vou montar meu escritório com meus colegas, vamos ser doutores. Tá bom, doutorzinhos. São doutorzinhos. Agora cada vez vai ser doutor como nós, como outros grandes mestres. Entendeu? Porque nessa fase da pandemia, nós estamos observando que os grandes nomes da advocacia criminal sumiram. Perceberam já isso? Os grandes nomes dos grandes crimes sumiram dos noticiosos. E porque tem tanta corrupção por aí, então tanta gente sendo sindicada por alguma coisa administrativa, ou por alguma coisa administrativa como profissional do direito, ou como profissional da medicina, esses nomes não aparecem mais. Porque eles não podem pegar essas causas. Porque está sujeito a um ministro do Supremo mandar prender teu cliente. Você quer falar demais? E não vai provar para eles. Então nós temos que tomar muito cuidado se há conhecimento. Entendeu? Você advoga para a família. Pega uma pessoa que tem dentro do inventário 2, 3 áreas que tem que ser de usucapião. Não tem matéria ainda propriamente para dizer que é. Você arrola aquilo no inventário como propriedade futura, porque ainda não é. Porque está, às vezes, por um documento particular, às vezes você é posseiro, mas você já coloca que tem posse há muitos anos. Você vai fazer uma prova futura quando você for fazer a ação principal que não tem nada com esse inventário que você arrolou. Mas se arrolou para mostrar, porque eu, quando eu arrolei, eu pensei quantos anos que ele está na posse. Então isso que está nessa partilha, formalmente em ordem, mas incompleto por falta de documento, você vai puxar esse cópia desse processo para o usucapião. E você prova muita coisa que você não vai precisar provar mais. Por quê? Tem o senso de quem julgou, tem o senso de quem funcionou como curador se precisou, tem o senso do Ministério Público, tem aquele que cedeu o espaço e vendeu, mas o advogado novo vai falar que você está errado. Não, doutor Paulo errou tudo, eu sou certo. Então você exclui um monte de coisa. Então você perde a validade daquele quinhão que você está falando. Porque na homologação sairia tudo, até os como crédito. Mas muita gente perde o crédito. Me perdoe me alongar, viu? Doutor, o senhor tem noção da quantidade de processos que tem nas varas de São Paulo, Brasília, né, nas maiores cidades, aí, nos maiores estados, pendentes de julgamento? A imprensa em São Paulo falou. Vamos, não vou dizer nada que eu não recordo. A própria Folha de São Paulo entrevistou uma juíza. E era uma juíza capacitada e, na verdade, ela chegou a falar que na Folha, página inteira de reportagem, que só ela tinha 9.000 processos para serem julgados. E cada juiz da primeira instância, que ainda era esses casos pequenos... Isso em uma vara só? Em uma vara só. Ela tinha 9.000 processos sob a pena dela, a responsabilidade dela, reclamando da situação. Então, porque antigamente, quando eu fiz estágio, peguei o antigo Clóvis Bevilacqua, como tudo penal ali, peguei o Clóvis Bevilacqua, metade do prédio não estava entregue, do João Mendes Júnior. Eu lembro-me que tinha um escrivão que era bacharel em direito, muitas vezes, ele ajudava o juiz, punha na pauta, fazia a pauta, trocava ideia, doutor, tá assim, o senhor quer que eu faça alguma coisa? Então prepara um despacho, manda a pessoa se esclarecer isso aqui, sanava os problemas. Hoje, se você quiser ver um processo e ele tiver via tecnologia moderna, o juiz não te atende, porque você está na fila, espere.
E se você for despachar uma petição com o juiz, dá cópia para ele ler e avisa que já está lá dentro da situação. Quando ele vai puxar o teu processo na internet, ele já tirou da ordem da sequência. Você já não está mais na fila. Se você era número 100, você vai ter ser 300, 500 lá para baixo. Porque quando voltar com a tua petição, que ele vai entender, só se for regime de urgência. Então a tecnologia moderna veio para facilitar. Mas não vai, metade desse século vai ficar só nessas experiências, tudo preparando, porque os juízes novos estão vindo com a tecnologia moderna. Mas os antigos e pessoas que estão no tribunal lá em cima, também não é todos que conhecem. Eu vou conversando com 2 desembargadores e falo, Paulo, nós conhecemos as dificuldades dos advogados também, mas se nós tivermos um probleminha, atrás de nós tem um funcionário que sabe tudo. Ele vai lá, mete o dedo pra gente, abre, localiza e deixa a gente com a planilha pronta. Então isso falta-nos. E se tem pessoas fazendo isso para os juízes, falta para quem atende ao advogado no balcão. E com isso você perde. E quando você perde, é que o advogado novo não presta atenção. Quando ele vai querer uma decisão, eu vou fazer, ele tem muita coisa que não observa. A vez. Eu tenho guias para levantar mais de 2 anos. Meu cliente está com a cabeça pendurada, foi um tiro que tomou dentro do Banco do Brasil. Ele não viu as filhas se formar. E quando ele foi no depor, o réu, quando viu o meu cliente sentado na cadeira de roda, a esposa dele segurando a cabeça dele para ele falar com o juiz, o réu chorou. E ele era segurança. Quando ele viu a situação, segurar a cabeça de uma pessoa, e hoje tem 2 filhas formadas e o dinheiro está tudo bloqueado, estamos esperando para sair a guia, estamos numa fila, e você deve saber, nós somos 1000 e qualquer coisa na fila. Quer dizer, como é que eu vou passar na fila se eu tive 2 vezes com a guia pronta, o meu juiz não tinha assinado? Escreveu, não levou. Por que? Eu não sei. E a segunda, por causa de centavos, o réu resolveu impugnar para criar outro problema. E hoje, graças a Deus, está tudo bloqueado. Esse dinheiro já está preso pela justiça para liberar. Mas a empresa faliu. Não sei se fomos nós que falimos ou não. Que quando eu bloqueei, eu fiquei marcando meses e meses. Quando chegou a hora de cair o 13º, eu falei, é hora de ir para cima. Quando chegou a descobrir, rastreei uma conta de tanto estudar, procurar. Quando descobri onde estava da matriz, foi lá que eu fui e bloqueei tudo. Quando bloqueei tudo, eles tiveram que embargar, tiveram que pedir liberação, e o juiz pegou a reserva do que iam preceito e está lá. Só que é isso que está demorando para sair. Então, isso é tecnologia? É tecnologia. E embora hoje atrapalhada, mas é tecnologia. Porque não sai. Estou esperando sair. Espero que tenha sido claro. E aqueles que estão me vendo falam, Paulo deve ser um advogado maluco, ele é louco, mas ele fala umas verdades que duvido falar na rua, isso aí. Doutor Paulo, é sempre uma honra ter o senhor aqui conosco. O nosso tempo já se esgotou aqui e desde já fica o convite para que o senhor venha bater esse papo gostoso conosco aí nas próximas gravações. Amigos telespectadores, quero agradecer aos senhores e senhoras que nos acompanharam até aqui e meu muito obrigado e até a próxima.